Rápido e devagar, duas formas de pensar. João Rios por aqui, do outro lado de amarelo, parecendo um canário. Shando Natsumi, William Bonner me acusa. Hoje a gente está aqui falando a respeito... É o terceiro vídeo, terceiro não, japonês. É o terceiro vídeo sobre o livro, que faz parte da série Livros e Mais Digital. Livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, duas formas de pensar. Já falamos a respeito do livro em si e sobre o sistema 1, que é o sistema intuitivo no primeiro vídeo. Depois abordamos a respeito do sistema 2, que é o racional, sempre trazendo, né, como você pode aprender e trazer para o marketing digital, para os negócios online, etc. E agora é sobre a sua felicidade. Shando Natsumi, o rapaz que lê 80 livros por ano, comeu mais uma vez esse livro e não vai tem trazer... o segredo total da felicidade, mas dá pra gente imaginar que existe aí uma... Chegou chegando, vocês viram, né? Chegou me atropelando, porque tá feliz. Vai, japonês. Existe uma busca, né, pra complementar, né? Muitas vezes você acaba chegando numa situação que você sempre quis e descobre que aquilo que você sempre quis não é o que te faz feliz naquele momento. E por que isso acontece? Né? Por que acontece? Porque aí é o sistema 1 e o sistema 2 aí num conflito, né? Porque muitas vezes você tem aquilo que sempre quis naquele momento, naquela conquista, só que algum outro fator tá tirando de você a racionalidade, e esse outro fator é, poxa, hoje eu tô triste, pô, hoje eu perdi isso, pô, hoje não deu certo do jeito que eu queria. Então, o que acontece? O 1 e 2, ela tem que ser um equilíbrio para que o sentido daquilo, daquele momento, mais especificamente falando, não apague todo o esforço, toda a conquista que você teve. Então, muitas vezes, por isso que as pessoas chegam num determinado lugar, com as etapas que imaginou, do jeito que sonhou, só que naquele momento parece que perdeu o sentido ter chego até ali. Só que é aí que você tem que racionalizar e falar, não, a conquista que eu tive para estar onde eu estou, ter o que eu tenho, conquistar o que eu conquistei, ela não foi apagada porque neste momento algo não está exatamente a meu favor. Então, por isso que as pessoas elas acham que neste meio do caminho, nessa jornada, né, é difícil você, num único evento, numa única conquista, você ter a felicidade só porque chegou ali. A felicidade depende de vários fatores, né? E tudo aquilo que muitas vezes está a seu favor, daqui a pouco pode mudar. Então, é algumas coisas que a gente olha e acha que quando eu for promovido ou quando eu conseguir minha empresa faturar tanto, daí eu serei feliz. E quando você chega nisso e descobre, poxa, mas não era como eu imaginei. Então é uma busca, a gente sabe disso, a gente já escutou centenas de formas, de autores, de ideias que levem a isso. Mas o fato é que, mais uma vez, é o sistema 1 operando versus o sistema 2. É isso que acontece, né, diante desse caminho. E para que você entenda, aquilo que impede você de ser feliz, a sua satisfação, né, ela pode ser um modelo de negócio. Você faturou, mas seu modelo de negócio não é aquilo que você imaginava, né? De repente você tem aí, tá trabalhando muito e consegue um resultado, mas não é do jeito que você exatamente queria. Então é a eterna insatisfação versus trabalho. Trabalho versus resultado. Resultado, mas ainda não estou feliz com o que eu realmente queria. E nessa luta de linguagem, de tudo, muitas vezes você tem pontos a seu favor e pontos contra. O detalhe é quem está atuando, é o 1 ou o 2. Então este equilíbrio é o ideal para que você não fique com a visão do imediatismo e nem também que nunca chegará naquilo, né? A gente é muito movido a sentimento e pouquíssimos recursos ao sistema 2, que é a razão. Cara, olha tudo que você conquistou. Então o sistema 2 tem que entrar em razão, porque senão sentido, se você não está sentindo nada, se a emoção está baixa, você acha que nada deu certo. Então basicamente esse é o equilíbrio que a gente tem que ter entre os dois sistemas, né? É uma coisa meio lógica, meio óbvia, mas a gente não recorre a isso. Não Esse é o para detalhe, para analisar, né? isso, né? Não para pensar isso, né? Porque é bem isso que o Xando tá falando, né? Eu vou dar até um exemplo pessoal, dois exemplos pessoais. O fato é,
às vezes a gente fica sempre esperando, quando tal coisa acontecer, eu vou ser feliz. Quando eu me aposentar, eu vou ser feliz. O Xandro, que já está na idade de aposentadoria, ele pode falar pra gente sobre isso. Quando tal coisa aconteceu, quando as minhas férias chegarem, quando tudo isso. Só que você acaba, muitas vezes, indo, se esquecendo e não vivendo a tua jornada, não curtindo a tua jornada. Se você não curte a tua jornada, você não tem nem o que se lembrar, né? O que já é difícil para nossa mente sair costurando tudo aquilo que você vivenciou. Já é complicado. Se você não curte, ou seja, não gera momentos memoráveis, é muito mais complexo, né? Um exemplo pessoal é justamente, por exemplo, muita gente quer, né? Eu quero ficar rico. Eu sempre queria. Não, você quis ficar rico. Aí você fica rico, né? Você consegue estar bem financeiramente. Eu falei, não, cara, não era isso que eu queria. Eu achava que era isso, mas faltam muitas outras coisas. Por quê? Às vezes você pagou alguns preços que você passou por algumas coisas e não fez sentido, ou você achou que quando acontecesse tal coisa, você ia estar feliz em coisas que você não estava e continuou na mesma, ou pior. Um outro ponto, muitas das vezes, assim, você... É aquela ideia da viagem, né? Muita gente, ela se empolga muito mais planejando, organizando a viagem do que com a própria viagem. Chega ela, acabou, né? Então, por quê? Se você consegue trabalhar melhor essa questão, você consegue ficar muito feliz. Porque você não fala, igual, a gente tava... A pandemia cortou até agora 3 viagens nossas, né? Que eu e minha esposa, a única das coisas que a gente faz mais assim é viajar. A gente ia pra Europa, pros Estados Unidos, ia pra Gramado, que a gente vai todo ano. E aí, todo aquele planejamento é surreal, é bacana. Aí quando chega o momento de ir, tá acontecendo. Às vezes você não consegue curtir tanto quanto você curtiu antes. E às vezes você não consegue nem curtir porque, por exemplo, a pandemia vem e te derruba. Então você curtiu e se frustrou. Ou você começa a curtir, depois começa a se frustrar, dependendo dos acontecimentos. No nosso caso, que um monte de coisa de estorno, não estorno, de a TAP Portugal, por exemplo, que até agora tá devendo dinheiro pra nós. Enfim, você começa a se frustrar algumas coisas. E uma outra coisa que é interessante, eu sempre quis falar desse exemplo, eu nunca consegui um momento. O cachorro que corre atrás do carro. Você reparou? O cachorro adora correr atrás do carro. Aí corre. Aí o carro para. O que o cachorro faz? Nada. A jornada dele era correr atrás do carro. Quando parou, ele vai fazer o quê? Vai engolir o carro? É muito dessa questão, obviamente, que eu tô brincando da questão do sistema 1, 2, eu fui lá pro cachorro, né? Mas estou dizendo muito da questão de tentar trabalhar essa questão do equilíbrio, igual o Xan tá falando, do curto prazo, do longo prazo, de trazer coisas memoráveis, de valorizar a sua jornada, né? Valorizar ao longo até que você chegue no ponto onde você consideraria que nenhum evento, vou ser bem sincero, nenhum evento por si só vai conseguir ser responsável por a felicidade plena. Não vai, né? Alguma coisa ou você vai achar que, mas falta alguma coisa. Ou quanto tempo o que eu perdi, eu deixei de fazer, ou quanto tempo eu perdi, que preço eu paguei. Então essa questão do equilíbrio é muito importante para a tua felicidade e para o teu trabalho. Quando a gente fala de trabalho, né, é o que você faz, né? O Xandro trouxe vários exemplos aí às vezes você tá, faturando alto, mas você tá preso. E tem uma palestra que eu tenho, na verdade é a única que eu geralmente faço, fiz nos Estados Unidos, Portugal e Angola, aqui no Brasil várias vezes, que é os 5 pilares do sucesso no negócio digital. E o primeiro pilar é a paixão. Por quê? E lá eu dou um exemplo, inclusive, que tem um conhecido meu, mentorado, amigo e tudo, ele começou vendendo marmita, porque era uma oportunidade, ele precisava, e chegou a ter, hoje eu não sei como é que tá, ultimamente, uma rede de vários e vários restaurantes ao longo do Brasil, mas ele odeia isso. Ele só era muito bom no que ele fazia. Então o modelo onde ele estava inserido não era aquilo que fazia o coração dele cantar. Então, algumas coisas... Não, tem muito dinheiro. Tem, mas não consegue usar. Por quê? Ele nem pôde treinar alguém para fazer o que ele faz, porque, cara, ele tá fazendo ali meio que forçado tudo. Ele só faz porque tem que ser feito. E aí, se você... Não sei vocês, mas quantas vezes me pediram, João, você só fala de empresa, só fala de empreendedorismo, só fala de negócio? Não sei, o Xandro com certeza já deve ter acontecido isso também. Quando você fala e gosta de algo, você fala pra todo mundo, né? Quando você gosta de algo, você fala pra caramba, né? A boca fala do que o coração tá cheio. Mas uma pessoa que não gosta daquilo que tá fazendo, ela não vai falar pra ninguém sobre, não vai treinar ninguém, vai ficar preso naquilo. Aí você fica amarrado naquela situação. Isso faz com que...
entrando naquilo que o Xando falou, às vezes o teu modelo de negócio, o teu nicho, aquilo que você está fazendo, ele passa do momento de, era subsistência, depois continuou. Cara, você vai ficar amarrado para sempre. Né? Então você tem que tomar muito cuidado para ver exatamente essa questão do equilíbrio. Né? E o Xando vai voltar agora com coisas mais técnicas, porque eu sou uma pessoa muito louca, eu fui até o cachorro que correu atrás do carro e voltei pro japonês. A ideia é da gente entender esse equilíbrio, né, e para o mercado, né, e para o marketing digital. Qual que é o contexto desse equilíbrio? O que a gente vê é uma questão que a nossa percepção ela é moldada pelas experiências. O que isso quer dizer? Né, que nós somos compostos por dois seres. Realmente. A experiência real, pela qual a gente passa, que é o ser que experimenta. Não, experimentei fazer um faturamento X, então ele experimentou. Mas também nós temos as memórias, né? Que as experiências, ela também tem a ver com aquilo que você lembra, não só o que você experimenta. Então, de repente, se você não teve sucesso, se você se você foi muito marcado por derrotas, mesmo que você esteja aí faturando, está num lançamento e tá legal, você pode ser atraído também por um momento em que fala, isso não vai dar certo, um desânimo, uma desmotivação. Por quê? Mas não tá legal a experiência que você passou, sim, mas muitas vezes você tem memórias que a gente fala que são obscurecidas, né? Por quê? Por aquilo que você deixou para trás. Então, muitas vezes você se lembraria, vou dar um exemplo real para o marketing digital, né? De repente você tá lá numa live, né? E as pessoas ficam encantadas ali com o seu conteúdo e tal. Você acaba aquela live numa euforia, um monte de gente perguntando, um monte de gente comentando e etc. E aí toca o barco. Mas, o que pode acontecer? Depois da live, você não consegue fazer nenhuma venda. Então você veio de uma euforia experimentando, mas logo aquilo te traz uma memória desagradável que vai afetar lá no futuro. Que é assim, mesmo que você faça uma live super bacana, top, você vai associar a derrota. Aí você vai falar, mas da outra vez não vendeu nada. O contrário também pode acontecer. Você faz uma live com uma super expectativa, vai dar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas na minha live, isso aqui de repente dá lá 30, 40 pessoas. E aí você fala, poxa, mas não era isso que eu imaginava, não sei o quê. Mas de repente, no final da live, você convida o pessoal, manda um link e tal, e abre vendas. E vende, tipo, 90% que tava na live acabou comprando. É o oposto. É o oposto. Então, o que acontece? A sua memória sobre live, ela vai ser assim, não, pode ser que, mesmo com pouca gente, o negócio se torne um sucesso, porque eu consegui vender para aquelas pessoas que estavam ali. Ou então, ao contrário, um monte de gente falou, você achou que ia arrebentar, mas não vendeu nada. Então, essa coisa entre o que eu experimento e o que eu lembro, é fatal que ela vai acontecer em todas as coisas que a gente faz no marketing digital, né? Então você precisa fazer o quê? Aplicar uma lógica que você entende. Uma coisa é minha percepção, a outra coisa é aquilo que as pessoas acham e a outra é o resultado e a memória que aquele evento, que aquela live, que aquele vídeo, que aquela campanha vai trazer para mim. Então você sempre tem que usar o 1 e 2 nisso, porque uma coisa é percepção, a outra é experiência e a outra é memória gerada de tudo isso. Isso é muito meio louco, complexo, né? Mas acontece toda hora, né, irmão? É muito doido, porque, por exemplo, quando você fala de o que você acha, o que você sente, a intuição, o sentimento lá na hora, ainda é intuição. No final das contas, é o resultado, é razão. Depois, lembrar disso, dessa associação, dessa dualidade. Continua sendo a intuição, mas que a razão tem que entrar em jogo para que você não se deixe levar nem só para o emocional positivo, nem para o negativo. Então, é questão de um equilíbrio, né? Por mais que seja um equilíbrio dinâmico, a coisa não é tão simples, mas é você entender, tá, o que eu esperava, o que aconteceu, eu preciso lembrar disso, valorizar, os resultados foram esses. Porque senão você é nem tanto norte, nem tanto sul, né? Você tem que trabalhar para que, primeiro, você aprenda com aquilo e você só vai aprender se tiver resultados, por isso que o racional tem que estar sempre ali, firme e forte. Uma coisa que eu acho muito interessante, né, e isso vai muito eu falo que não é sobre você, né, é sobre as pessoas. Muita coisa você pensa que, sei lá, um vídeo de vendas, ou uma live mesmo, não, mas um vídeo de vendas, qualquer vídeo normal. Puta, cara, isso aqui tá muito ruim, mas beleza, vou tocar pra frente. Faz sucesso pra caramba, viraliza, um monte de gente comenta, gosta pra caramba.
E outro fala, pô, isso aqui, nossa, todo mundo vai querer. Dá ruim, né? Ninguém se interessa. Por quê? É o você versus para quem importa de verdade, né? E isso é você só, mais uma vez, você só vai saber no final das contas, né? Uma coisa é o que você achou, outra coisa em que você se baseou para criar aquilo tudo, e outra é o resultado final, né? Aí você entende, pô, eu fiz desse formato, que características que houve, isso é razão, quais foram as características que tem esse tipo de vídeo que me fizeram o resultado XYZ. Ah, bacana. Que tipo de resultado foram? Esse aqui. E aí, com a tua emoção, com a tua intuição, você vai criar algo, ou recriar algo semelhante para que você tenha resultados semelhantes. Então, é uma mescla, é realmente um processo de pensar e reagir que, óbvio, falando é muito mais fácil do que vivendo, mas treinando fica menos difícil do que a gente simplesmente indo na loucura, né? Então, é uma coisa bacana. Então, o que isso tudo quer dizer, né? Que a gente tem que continuar tentando, porque muitas das vezes a experiência, né, essa experimentação de fazer ou tentar fazer pode ser ruim ou pode ser muito boa, né? Muitas vezes a gente não vai exatamente saber o que vai dar o resultado da experiência. Só que o resultado, entenda, o resultado pode mudar teu jogo. E são dois resultados. O resultado do processo em si, né? Ah, por exemplo, teve uma live, eu achava que tinha muita gente, houve pouca, mas vendeu muito. O resultado foi vendeu muito comparado, obviamente, aos números normais. O resultado do processo. E o resultado em você. Você começa a ter uma visão diferente do que você espera, do que você faz quando algo te frustra. Porque se você espera 1.000, chega a 30, você poderia, cara, desmotivei, não vou fazer mais nada, eu vou cancelar, vou inventar uma desculpa. Mas você já sabe que quando teve poucas, mas foram pessoas realmente interessadas, você aprendeu, teve resultados bons, e aí você vai entender. E aí, tem outras coisas por trás, eu e o Xandro, vocês sabem que quando a gente começa, a gente pode não parar nunca. Mas é entender o por trás daquilo, né? E aí é razão. Por que eu achei que ia vir 1.000 e veio 30? Vieram 30. É a razão entrando, porque senão você fica só na emoção, e se esquece de entender. Putz, já aconteceu comigo. Jogo do Brasil. Persona era quem assistia jogo. Era Copa, alguma coisa assim. Deu ruim, claro. Ou Champions League. Deu ruim. Isso quer dizer que as pessoas não têm interesse naquilo que eu ia oferecer? Não. Mas não tinha como competir com a emoção deles assistirem ao vivo uma final de Champions League ou um Brasil jogando numa Copa ou numa novela. A gente nunca sabe exatamente. A gente nunca sabe se a gente não estiver prestando atenção na nossa persona e nos eventos que estão ao redor dela, porque não é sobre a gente. Se a gente começa a prestar atenção, a gente consegue entender isso tudo, né? Vocês viram que a gente já está em outra parada, mas é porque a gente vai em outra profundidade. Então vamos parar por aqui, tá? O importante é o seguinte, a gente tem que fazer a coisa acontecer até dar certo e aprendendo e trabalhando o rápido, que é o mais intuição, com o devagar, que é a questão mais da razão, do raciocínio, e sempre aprender com tudo isso, tá? É isso. Espero que você tenha gostado. Comenta agora que você já assistiu aos 3 vídeos. Se não assistiu, assista. Fala pra gente o seguinte: já aconteceu alguma vez de você pensar que um evento, uma viagem, um status, alguma coisa seria maravilhosa quando você atingisse? Quando você atingiu, você não estava feliz de verdade? Comenta aqui pra gente poder conhecer um pouco mais sobre você. E diz, se você quiser complementar, como foi isso pra você, como é que você lidou com isso. E espero que a gente tenha te ajudado. Se inscreva no nosso canal se você não está inscrito. Se sim e não está ativadinho aí o sininho, faça isso por favor. Manda-lhe o dedo no like aqui pra gente ficar cheio de like, ficar likeado. Compartilhe o vídeo com todo mundo. Fiquem com Deus e até nosso próximo conteúdo por aqui. Um abraço, fomos!